Olá, gente. Professor Marcos Domingos aqui, professor de arte. A gente vai falar sobre arte popular. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma criticazinha ácida sobre essa questão da arte popular, que muita gente chama de arte regional. Então, vamos entender um conceito bem interessante sobre o eixo sul-sudeste do país, né, que, em função institucional, em função do histórico do desenvolvimento da arte do Brasil, disse que, isso é crítica, deixar claro, a arte está produzida ali, o que é espalhado pelo resto do Brasil, a arte regional. Então a gente vai chamar a nossa arte regional, que é maravilhosa, de arte popular ou arte popular brasileira, né? Arte popular por quê? Porque ela geralmente é feita por artistas do povo. Artistas que fazem artefatos, peças artísticas, escritos, textos, poesias, pinturas, esculturas, sem qualquer conhecimento artístico, sem não ter frequentado a Escola de Belas Artes, sem ter uma faculdade específica, são intuitivos e têm trabalhos absolutamente maravilhosos. Alguns são artesãos, não fizeram faculdades, outros até chegaram a fazer, mas o trabalho é a partir da experiência pessoal e do uso de materiais. São representantes do povo que têm uma habilidade, têm um dom, tem um viés, e ele desenvolve a própria técnica para fazer esse trabalho. Na região do Norte e na região do Nordeste, onde eu amo, sou daqui do Nordeste, eu posso garantir a vocês que o nível de riqueza, o nível plural de habilidades e talentos é uma coisa absurda, né? Venha ao Nordeste, venha ao Maranhão, venha ao São Luís. O que a gente tem de material nesse lado do país é de uma diversidade. Eu não consigo nem mensurar. Eu tenho orgulho de dizer e falar dos nossos artistas. À medida que eu for explicando, eu vou mostrar alguns artistas específicos que eu pesquisei e uns eu conheço e outros eu quero ainda conhecer. Exemplo, Dona Joana Pinta, né, a caçadora de arte tecelã. Ela é de Minas Gerais. Ela tem 72 anos e ela aprendeu a fazer a tecelagem com a mãe. Ela vai buscar o algodão na prática, ela fia o algodão, ela monta o processo todo e ela vai pintando o algodão com folhas, com pedras, o que ela vai encontrando no meio, ela vai transformando em tinta e material para produzir. Por isso que ela é chamada de caçadora. E o trabalho é fabuloso. Esse trabalho de tecelagem, ela vai fazendo porque ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó e assim por diante. Onde se faz esse comércio da arte popular, da arte feita por artesãos e gente simples, feiras e mercados. Você tem espalhado na região do Norte e do Nordeste, em vários lugares, principalmente aqui no Nordeste, eu vou puxar gancho para a gente, porque nós somos bons nisso, graças a Deus. Feiras, feirinhas, mercados centrais, locais de artesão, praças, é aí que o artista de rua, o artista popular, perdão, ele produz e comercializa o trabalho dele. Objetos, na maioria das vezes, tem fins decorativos, são peças independentes ou são peças criadas realmente para enfeitar. Viaje e tente valorizar o trabalho desse artista. Eu sempre, toda vez que eu viajo, eu tento fazer essa situação, trazer uma obra de arte que seja a cara da região, né? Até porque o meu estado, o Maranhão, minha cidade, ela é muito rica nessa situação. A arte sacra, ela tem um gancho muito grande na arte popular, em função da religiosidade do nordestino. O catolicismo é uma inspiração para muitos deles, né? É uma arte que é pouco erudita, mas é muito expressiva. Por exemplo, Marcos Paulo, ele é da Sertânia, divisa de Pernambuco com a Paraíba, perdão. As baleias gracilianas são cachorros feitos em madeira que fazem referências à baleia do Graciliano Ramos, né? Lembram desse livro? Olha que interessante. Ele vai buscar na obra de Vidas Secas do Graciliano Ramos a interpretação dele com cachorros esqueléticos, né, em madeira. E é um trabalho fabuloso. Multifacetada, representa várias partes da cultura brasileira, em particular do Nordeste, né, na forma de esculturas, pinturas, rendas, que eu falei só de obras entre esculturas e pinturas, mas rendas, e objetos utilitários. Então, quando você vai numa feira de arte popular, você encontra, por exemplo, uma panela, você encontra um oratório, você pode encontrar cachaças, os próprios copos das cachaças, bebidas, comidas, e você sai de lá literalmente extasiado, porque é tanta coisa que dá vontade de você levar tudo. Eu, pelo menos, sou assim. Pena que eu não posso. Quais são os artesãos de arte popular que você conhece ao longo da história? Por incrível que pareça, o Aleijadinho é um dos maiores. E olha que ele é a referência do nosso barroco brasileiro. Talvez seja o primeiro. Por quê? Porque ele não era considerado, em função de ser preto,
Ele não era considerado um artista nobre, olha só. E você tem Aleijadinho como uma referência do barroco brasileiro em nível mundial, né? A semelhança com o artesanato na época dele é muito grande. Conhecendo agora seu Zé da China, o Gepeto do Sertão. Ele faz brinquedos há 15 anos. O interessante é que nenhuma peça ele vai começando estudando, ele vai montando a partir do que ele vai sentindo. E são brinquedos desse tipo, né, que fazem parte, por exemplo, da Pinacoteca lá no Rio Grande do Norte. O interessante é que pode servir como um artefato de decoração, mas também pode ser utilizado como brinquedo. O objetivo dele é fazer brinquedos. Sem qualquer tipo de estudo prévio, ele vai criando a partir do processo intuitivo. Temas da arte popular. Ciclos da vida, vida e morte, amor independente de fronteiras, sacramentos e cerimônias católicas, tipo batizado, crisma, confissão, morte e nascimento, festas locais, forró e a festa junina. A festa junina aqui em São Luís do Maranhão, se Deus quiser nós teremos em 2022, gente, o São João do Maranhão é maravilhoso. O São João daqui de São Luís eu sou suspeito para falar. Casamento, muito forte como cerimônia aqui no Nordeste. Rituais de casamento são percebidos como eventos populares. No interior, o casamento, né, menino, se mexe a cidade inteira em função de determinados casamentos. Onde isso é representado? Justamente nos trabalhos. Apresentando para vocês Bento, né, de Sumé, na Paraíba, o voo dos pássaros. O objetivo dele é fazer madeira que é jogada fora e transformar em pássaros. É a praia dele. E esses pássaros são, ao mesmo tempo, sensíveis, suaves e esteticamente agradáveis. E aí alguns ele utiliza a madeira crua e outros ele vai pintando essas madeiras, né? E ele diz que a melhor parte de viver é criar. A vida dele é criar esses pássaros. A vida dele está voltada a expressar o sentimento dele através disso aqui. O que ele não sabe verbalizar, ele coloca na obra. Temas ainda sobre arte popular. Cangaceiros. Episódios da história da cultura indígena, sertaneja e também indígena nordestina, mas a sertaneja em particular. Figuras e imagens marcantes tipo o cangaço do sertão, o cangaço do Nordeste, na figura principalmente de Lampião e de Maria Bonita, que tem toda uma história por trás e já foi pintado por vários artistas, já foi esculpido por vários artistas, já foi cantado no cordel, a gente falou sobre isso. Infância. Aquilo que a minha infância foi saudável, aquilo que a infância de vocês foi saudável, no meio da fazenda, no meio do sertão, no meio da praia, no meio do mato, acampando, criando galinha, essa infância que muitos de nós tivemos, mas que alguns de vocês não têm essa capacidade em função de cidades maiores, ela é representada na arte urbana. Zé Bezerra, o Homem das Cavernas, esse aqui tem uma coisa interessante, né? Ele literalmente vive recluso, né? A casa de barro, taipa e é decorada com pedras. E ele vai em busca de madeira para poder compor a obra dele, né? Ele vai em busca das pinturas pré-históricas da região de Pernambuco, né? Ou vai em busca dessa coisa bem simplória para transformar pedaços de madeira em esculturas. Por isso que é chamado de o Homem das Cavernas. Ele não gosta de movimento, não gosta de cidade, mas a obra dele é única, né? E mal sabe ler e escrever, ainda tem mais essa. Temas ainda, retirantes. Gente que durante décadas saiu do Nordeste para tentar a vida nas cidades grandes. Tem até um texto do João Cabral de Melo Neto chamado Morte e Vida Severina, que trata sobre isso, né? A seca, que é um fenômeno natural e cíclico, causa uma série de situações sociais. Crianças, idosos, adultos que saem da sua casa para poder ir para um local onde ele possa sobreviver. Arte do imaginário ou arte fantástica. Os conceitos da mitologia, dos causos nordestinos. Sempre você tem essa história dos causos nordestinos. Então, quando você fala, por exemplo, da arte do popular, você vai citando pessoas. E essas pessoas são artistas que fazem uma diferença muito grande. Como é o caso do Jadir João Egídio, que saiu da depressão para voltar a viver em função da arte. A história dele é bem interessante porque ele foi abandonado pelo pai na infância, passou por inúmeras profissões, saiu dessa depressão na adolescência por causa de uma série de situações pessoais, e o que era hobby para passar tempo virou a forma de não só sobrevivência financeira, mas sobrevivência emocional. Então ele saiu da beira da morte para a vida em função da arte, né? Objetos de função estética. Alguns podem dizer que os produtos da arte popular, os objetos da arte popular,
não são esteticamente aquele design que você espera, porque o objetivo deles não é esse. É você ver a beleza por trás da obra e pensar como esse artista, que mal, em alguns casos, sabe ler ou escrever, que não frequentaram a escola de arte, conseguem se expressar de maneira tão bela. Qual é a mágica? E nesse caso, essa mágica é interna, que é justamente o caso do você expressar o seu pensamento. Agora, nós temos um viés diferente aí. Muitas vezes a arte popular é confundida com artesanato e às vezes elas se casam, certo? Artesanato é uma forma de você produzir materiais a partir do trabalho manual. Nem sempre o artesanato vai ser uma obra de arte, mas elas podem casar e, em algum momento, um pode virar o outro e vice-versa. Então, sinônimo de artesanato está atrelado com arte primitiva, com folclore, com arte bruta, né, mas também com arte popular brasileira. Bonecas de barro da Andréia e Glória Andrade. Esse aqui é um caso interessante. A mãe delas, né, recebeu inclusive prêmio da Unesco em função desse trabalho de fazer bonecas de barro. As filhas, a Andréia e a Glória Andrade, passaram a reproduzir o trabalho e manter o trabalho da mãe. Né? A mãe tem toda uma história de vida, de sobrevivência, que fazia bonecas em barro para vender nas feiras do Nordeste para poder criar as filhas. Olha que interessante. Há um processo onde elas atualmente têm consciência do trabalho da mãe e continuam a manter a obra que a mãe fez. Então é um processo de sobrevivência e de luta diária. E o nosso gancho mais importante da história, Mestre Vitalino. Atenção a esse nome, meninos. Mestre Vitalino, um dos maiores artistas de arte popular brasileira da história do Brasil. Eu vou facilitar para vocês e vou dizer que as obras dele já foram parar no Louvre, o museu em Paris. Dá uma olhada nisso aqui. Professor, eu já vi isso. Quando você fala de Mestre Vitalino, a gente tem que ter um cuidado maior sobre ele, porque se ele, né, que veio do sertão, que veio de Pernambuco, né, conseguiu chegar lá com o seu trabalho simplório e sem essa necessidade de dizer assim, eu sou um artista que eu não tenho noção, eu sou um artista, basicamente isso. Conseguiu chegar lá, significa dizer que a gente tem uma valoração muito grande do trabalho da arte popular. Não vejam simplesmente como uma peça que está ali para vender, porque você não sabe exatamente qual foi o trabalho que o artista teve. Vitalino Pereira dos Santos, de Caruaru, Pernambuco, filho de lavrador, e de uma artesã que fazia panelas de barro para vender na feira. Ele aprende o ofício com a mãe e começa a mexer com barro ainda criança. Onde tem obras do Vitalino? Museu de Arte Popular em Recife, Museu da Casa do Pontal no Rio de Janeiro, Museu do Folclore Edson Carneiro no Rio de Janeiro, Museu Homem do Nordeste em Recife, Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e no Louvre de Paris. O cara está podendo. Mas antes da gente pensar nisso, vamos pensar que tem muito artista que trabalha na mesma linha de trabalho dele. O que ele representava, professor? Violeiros, bois, vacas, cangaceiros, ciranda, zabumba, cavalos marinhos, noivas. Gente, a quantidade de temas é enorme. E o interessante é você perceber que a obra dele, eu já vi isso em algum lugar, professor. Já. O Mestre Vitalino, ele tem uma série de obras em cerâmica crua e cerâmica policromada, ou seja, pintada. Ele não se preocupa com uma estética acadêmica e ele vai pela estética intuitiva e chega a resultados fantásticos. O Homem Tirando Leite e o Gambiteiro em cerâmica de Mestre Vitalino. Né? Outro artista que merece nosso respeito, Cícero Alves, o Véio, dessa maneira que ele era conhecido, o apelido. Né? Por quê? Ele ganha esse apelido porque ele ficava escutando os senhores da época, ele era garoto, né? As histórias, ele adorava ouvir essas histórias. E essas histórias dos homens mais velhos da época, né, fizeram com que o garoto ganhasse o nome de o velho, porque estava no meio dos velhos. E aí essas histórias, esses causos, essas lendas, ele vai transformar em obras de arte. Interessantíssimo. Ele pega madeira e vai catando madeira que se encontra onde estiver disponível e vai transformando as madeiras que seriam literalmente jogadas no lixo em obras. Como assim, professor? Pronto. O primeiro é uma obra sem título e o segundo, penitente. Isso aqui era um tronco de madeira que podia ser jogado literalmente fora. E aí, ele vai buscar essa temática em cima das histórias que ele escuta. Onde já foi parar a obra do velho? Né, no Brasil, no exterior e em acervos de muitas galerias espalhadas pelo mundo inteiro. E ele ainda assina em cada uma das obras, que são de madeira, normalmente policromadas, da maneira mais simplória possível, com uma beleza única, com um valor estético único. Né. Próximo artista, Ciro Fernandes, de Uiraúna, facilitar a vida da minha intérprete. Uiraúna, do Alto Sertão da Paraíba. Fez muita literatura de cordel,
desenhista, pintor, gravador, poeta, fez capa de livro, se virou para sobreviver. E ele faz incisões na alma nordestina. Ele diz o seguinte: em um universo próprio de autenticidade e marcado pela originalidade, ele aprendeu a amar o trabalho artesanal. Sua arte devota, até hoje, um profundo respeito pelo artesanato anônimo do sertanejo comum. Essas são as palavras de um repórter, de um jornalista paulista chamado Zé Neumann Pinto, né, falando sobre a obra do Ciro Fernandes. Ele trabalhou muito em xilogravura. Professor, eu já ouvi falar em xilogravura. O que é xilogravura? Xilo, né, o prefixo grego significa madeira, gravura, desenho. Desenhos feitos na madeira. Ah, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Não são aqueles que são capas de cordel? Esses mesmos. Você tem noção de como fazer uma xilogravura dessa? Você pega uma placa de madeira, faz o desenho na placa de madeira, escava com um formão e um martelo ou alguma coisa contundente até fazer em relevo aquele desenho. Você passa uma camada de tinta na placa de madeira e funciona como carimbo. A quantidade de cópias que você vai tirar depende do valor que você quer dar a eles. De qualquer forma, a xilogravura do trabalho dele, como de outros, inclusive maranhenses, como é o caso do Ayrton Marinho, né, é um trabalho muito refinado e, ao mesmo tempo, simplório. E, é óbvio, extremamente bonito. A primeira gravura chama-se Forró e a segunda, Bem Te Vi, são do Ciro Fernandes. Gerson de Souza, estamos terminando e eu estou mostrando só alguns da quantidade gigantesca, né, de artistas da arte popular que nós temos no país inteiro, em particular, é óbvio, no Nordeste. Figuras urbanas menos favorecidas na sociedade: marinheiros, prostitutas, cangaceiros, santos, personagens do folclore e do futebol. Figuras místicas, figuras míticas, figuras religiosas, essa religiosidade nordestina, figuras satirizando figuras do folclore brasileiro, personagens do folguedos tipo Cheganças, Bumba Meu Boi, forró, entre outros. Na prática, professor, Nossa Senhora, a religiosidade, e um altar portátil feito com xilogravura. Para quem já conhece o trabalho, por exemplo, de um escritor maravilhoso nordestino chamado Ariano Suassuna, numa obra chamada O Alto da Compadecida, percebe como no Nordeste a religiosidade cristã é muito forte e é retratada diretamente no trabalho do artista popular brasileiro. Heitor dos Prazeres, esse é interessante, ele era carioca, né? E é um artista popular, não é porque não é nordestino, ele era carioca, preto, e ele representa a música, inclusive do samba. Em algum momento da vida dele, ele trabalha a música e a arte do desenho e da pintura. E aí ele cresce de maneira diferente e estimulado pelos colegas, ele começa a fazer exposição e vira uma referência em nível nacional na história da arte popular brasileira, né? Vida de favela, carnaval, crianças brincando, balões, pipa, a vida mais simples da infância, homens jogando sinuca, baralho, as festas de carnaval, as rodas de samba, ele vai representando isso. Então, Heitor dos Prazeres é um artista atípico, por quê? Porque ele vem da base, né? Ele não é nordestino, mas ele vem do samba, ele vem da comunidade, que era chamada de favela, é uma representação completamente diferente, mas nem por isso menos importante. E Aberaldo dos Santos, eu vou deixar o trabalho aqui para você pensar sobre uma frase que esse artista de Alagoas, dos anos 60, ele falou. Então vamos começar da seguinte maneira: eu sou feliz porque sempre sobrevivi da arte. Tem gente que não acredita no que faz e isso deve ser muito triste. Gente, você ouvir isso de alguém, né, eu fico até arrepiado, não vou mentir a vocês, de alguém que mal sabe ler, escrever, que nos anos 60 provavelmente deve ter sofrido preconceito e a obra dele chegar a gente, e um nível de sapiência de uma pessoa dessa, por causa do conhecimento que é popular e não acadêmico, onde ele diz: aqui faço as minhas coisas. Tem uma parte da madeira que já diz pra gente o que quer ver. Ele olhava a madeira e ele dizia assim: ela faz isso, ela vai ser isso, porque praticamente a peça falou com ele. Olha que interessante. Qual o nível de sensibilidade de uma pessoa da qual a gente não consegue perceber quando ele faz isso aqui? As esculturas dele são feitas a partir do que ele encontrava no meio do caminho, no meio do mato, né, em locais onde você jogava, que teoricamente seria um pedaço de madeira aleatório, e aí ele vai e busca, né, e transforma. Onde estão as obras dele espalhadas pelo mundo? Porque a gente consegue perceber, sem preconceitos, que existe um fator inventivo aí muito grande. Então, como é o nome dele, professor? Aberaldo dos Santos. E
eu vou deixar vocês aqui com o Aberaldo dos Santos para a gente pensar sobre isso. Quando você olhar uma peça de arte numa feira simples, pensem, qual foi o trabalho daquele artista? Um abraço. Fui!